Olá, tudo bem? Quais são as intenções de Satanás? Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 11, respondendo ao comentário do irmão, ele questionou, ele falou, e essa situação, quem é esse Satanás? E eu vou passar aqui o meu simples e humilde entendimento, de uma forma racional, não de uma forma religiosa, porque há uma diferença grande. O entendimento de um religioso e o entendimento de alguém que lê a Bíblia de uma forma racional. O religioso, ele acredita, história da carochinha, cuca, mula sem cabeça, saci pererê, ele acredita nisso. Sapatinho de fogo, anjo voando, balamachuras cantarábias, eles acreditam nisso. Eles acreditam que em Mateus, lá no começo, Jesus foi arrastado pelo cabelo, foi levado numa carriola, foi levado nos braços por um ser diabólico, satânico, levou no alto do pináculo, levou no monte mais alto que tinha lá. Religioso acredita nisso. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que Isaías 14:12 caiu um ser do céu, estrela da manhã, Lúcifer, era um ser do mal, que estava no céu, tinha luz, e Deus tirou a luz e ali caiu. Eles acreditam nisso. Só que eles não lêem o versículo 3 e 4 que fala que quando Deus derrotasse o rei da Babilônia, era para levantar uma sátira contra ele, dizendo, aí vai falando. Chega no versículo 12, você que era a estrela da manhã que caiu. Aí eles acreditam nisso. O religioso, ele acredita que Ezequiel 28, a lamentação contra o rei de Tiro, do versículo 11 em diante, caiu um ser. Mas aí quando você lê o capítulo 27 de Ezequiel, você vê que o rei de Tiro era um mascate, um vendedor ambulante que usava navios de tão poderoso, de tão rico que ele era, fazia as suas vendilhagens de navios, visitando cidade aqui, inclusive... Lá no capítulo 27 tem uma cidadezinha que se chamava Éden. Aí ele vendeu até nessa cidadezinha. Aí dentro lendo, aí chega no versículo 28, lá no capítulo 28, versículo 11, aí fala assim, levante uma lamentação, aí fala que aquele ser caiu. Aí eles acreditam que aquilo lá caiu lá do céu. Nós sabemos que céu, como algo espiritual, não existe. Céu é a nossa atmosfera. E realmente aquele rei lá, ele caiu do céu. Não do terceiro céu, que é feito de águas. Não do segundo céu, que é o firmamento, onde estão os planetas, as estrelas. Não, ele caiu do céu, da soberba, do orgulho dele. Então, o religioso acredita nessas coisas. Então, eu quero passar meu entendimento disso aqui de uma forma racional, fazendo comparações. Não sei se vai demorar esse vídeo, não sei. Então, eu te convido a ler. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O irmão perguntou a respeito desse versículo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Eu já dei uma olhada no Códice Sinaítico e aqui o texto mais que se aproximou foi a Nova Almeida atualizada. Eu não vou te mostrar não. Claro, se você depois entrar no comentário, não acredito no você, eu quero, aí eu vou lá, tiro um print e mando para você. Mas aqui mais chegou próximo, não tá igual, tá? Dos textos nenhum chegou lá, tá igualzinho, mas aqui mais chegou próximo. Para que Satanás, para que os opositores não alcancem vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Aí você vê, é um versículo tendencioso. Dele está essa palavrinha aqui, esse pronome, esse sinônimo, esse substantivo, eu não lembro, gente. Eu tô com 55 anos, faz muito tempo que eu fiz, e a faculdade que eu fiz era exata, não mexia muito com esse negócio de português, não. Então aqui fala quais são as intenções dele. Então a pessoa pega isso aqui e traz para hoje, como se estivesse falando tete a tete com Satanás como um ser com chifrudo nos dias de hoje, sendo um ser. Mas vamos ler um contexto, um parágrafo que está isso aqui? Por isso que eu estou usando essa Bíblia mais assim, em forma de parágrafo aqui, porque pode ver, ela está dentro de um parágrafo. Começa aqui no versículo 5, ó. Versículo 5, ó, um parágrafo, tá? E chega até aqui. E está dentro de um contexto. O porquê que ele chegou no versículo 11 falando isso. Ó. Veja no versículo 5, como está. Vamos lá. O perdão para o arrependimento. Isso aqui talvez seja útil, não sei. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Então estava falando de alguém que tinha causado tristeza, chateado os irmãos ali. Tinha feito, alguém do meio deles tinha aprontado alguma baguncinha e tinha entristecido eles. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero,
digo que em parte causou tristeza a todos vocês. 6. Basta-lhe uma punição imposta pela maioria. Aqui estava direcionando a uma pessoa. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. A maioria ali fazia um consenso, um tribunalzinho ali entre os irmãos, e aquele ali que comeu teve uma reunião e fizeram um cuscuz, que esse cuscuz era para todos os irmãos. Vamos dizer que eles estavam ali 12. Aí foi um barrigudo ali, um papada de porco, e comeu a metade de cuscuz. Deu a confusão. Estou te dizendo, isso aqui não está na Bíblia, estou utilizando esse exemplo. Então basta-lhe a punição imposta pela maioria. Você foi o culpado de comer a metade do cuscuz, era para os 12 comer, seu zoião. 7. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva de tristeza. É de uma pessoa que ele estava falando aqui, de uma pessoa. 8. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Para que Satanás, para que o opositor... Quem é o opositor dos filhos de Deus, que são os espíritos? Quem é que se opõe? Quem é contrário? Quem é do contra? São os desejos da carne. É o opositor. Tratando-se como alguém de fora, são os líderes, eram os líderes religiosos daqueles dias. Os líderes religiosos daqueles dias que acusavam, que sentenciavam, que escravizavam, eles estavam baseados em quê? Nas leis dadas a Moisés. Era o tribunal judaico, era o tribunal mosaico. Então, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então pega-se esse versículo solto, sem uma contextualização, sem o entendimento, mínimo que seja, e fala, tá vendo? Existe Satanás, porque está escrito. E tem, quer ver? Deixa eu colocar isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, e muda dependendo da Bíblia que você tá, muda o sentido. Quer ver? Aqui, cadê o 11? Porque não ignoramos seus ardis. Olha, na King James, a King James está igual lá, está quase igual. Eu também já dei uma conferida aqui, na King James está assim. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Então aqui está esse Satanásinho aqui, ainda coloca com letra maiúscula ainda, para falar, não, é um ser poderoso. Letra maiúscula na Bíblia, a não ser o começo de um parágrafo, para mim é só Deus, Senhor, Jesus, Yeshua, Yahshua, Paulo. Passou disso, tem que ser tudo minúsculo. Mas como eles, na mente deles, isso aqui é um ser, então eles colocam maiúsculo. Então vamos voltar na NVI. Como que está na NVI? Deixa eu ver isso aqui. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Tá? Então isso aqui tá de um jeito que eu vou continuar lendo nela. Mas mesmo assim, deixa eu ver. Tá aí parágrafo? Tá. Então isso aqui falava de uma pessoa. Então eu vou mostrar para você a semelhança que tem desse 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 ao 11, versículo do 5 ao 11, e fazer a mesma comparação, que isso daqui provavelmente foi ou uma continuação do que eu vou ler agora, ou foi o copista pegou do 1 Coríntios e colocou nisso aqui, só mudou algumas palavras. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. 1 Coríntios, 1 ao 5. Deixa eu ver na NA para não misturar a coisa aqui. Ó, imoralidade na igreja de Corinto. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe, nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Era uma pessoa que tinha feito isso, tinha tido relação sexual com a sua madrasta. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, Paulo não estava presente, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, ao opositor, aos desejos da carne, aqueles que tinham como sentenciar a carne de uma pessoa, não o espírito. Porque assim, para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele era um irmão em Cristo, no espírito. Porém, a carne, por ele ter praticado essa obra, e essa obra que nesse tempo aqui Paulo estava usando o legalismo de Moisés, eu já tenho um vídeo desse. Se você ver lá, deixa eu ver se é onde que é que ele fala aqui, deixa eu ver se tem uma referenciazinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que isso aqui está na lei, ó. Quer ver? Ó, está em Levítico 18:8. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Olha quem era Satanás aqui. Quem tinha lei na mão para acusar, para sentenciar, para escravizar, para julgar. Quem é que tinha? Quem é que usava? Eram os líderes religiosos, os que praticavam as leis dadas a Moisés. Eram os Satanás, porque eles eram os opositores. Eles, os líderes religiosos, os judaizantes daqueles dias, eles se opunham ao que Jesus de Nazaré havia pregado, eles se opunham, eles eram o contrário, eles eram opositores do que Paulo pregava, do que Pedro pregava, do que Tiago pregava. Satanás é isso, opositor. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Não tenha relação. Aí voltando lá. Quer ver? Vamos ver na observaçãozinha de novo aqui. Aí tem outro lá que é Deuteronômio 22:30. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Então Paulo estava usando o quê? Paulo estava falando que esse que tinha cometido esse ato com a madrasta, ele deveria ser entregue aos opositores, aos que sentenciavam, aos que julgavam, com base no quê? No acusador. 613 itens de Moisés. Na religião você vai ouvir isso? Dentro de uma alchopana você vai ouvir isso? É ruim, hein? Então, aqui estava sendo direcionado acusação contra uma pessoa que tinha cometido isso, e, semelhantemente, em 2 Coríntios, nós lemos o contexto aqui do versículo 5 ao 11, que fala o quê? Que se tratava de uma pessoa que tinha feito algo de errado ali no meio deles. Quem sabe se essa história, se isso daqui não está concatenado, não está ligado, ou então não é a continuação do que Paulo falou em 1 Coríntios 5, e depois ele tornou falar isso aqui em outra situação, referindo-se o quê? A mesma situação. Essa pessoa tinha cometido o ato que cometeu em 1 Coríntios 5. E ele falou, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então esse Satanás era o quê? Um opositor, um julgamento da lei, um desejo da carne, porque a carne se opõe, a carne é contra. Eu vou ler para você, a carne, os desejos da carne é contra os desejos do espírito. Os dois militam. Gálatas 5:16 em diante, eu vou ler para você. Jesus disse assim, ó, veja, Yeshua disse, Simão, Simão, eis que Satanás, olha aqui, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Quem era Satanás? Quem eram os Satanás? Quem eram os opositores de Jesus naqueles dias? Quem era? Quem é que Jesus chamava de serpentes, de víboras, raça de hipócritas? Quem era? Jesus brigava com bebum? Jesus brigava com prostituta? Jesus brigava com cobrador de impostos? Não. A briga de Jesus era com os Satanás, com os opositores. Não era contra seres demoníacos, não era contra seres que soltam fogo pela venta. Aqui eram os pregadores de Moisés, os opositores. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Vocês como trigo, plural, todos. Então era algum ensinamento, algum ensino judaizante querendo entrar no meio dos 12 para pervertê-los, para levar eles para o legalismo de Moisés. Eu, porém, orei, falei. Orar é falar, hablar. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então aqui Pedro estava fraco, Pedro estava meio que incrédulo, Pedro estava meio em cima do muro. Sigo Moisés ou sigo Jesus de Nazaré? Qual dos dois que eu faço? Pedro estava ali. Satanás, os opositores, do muro para lá, os líderes religiosos que usavam o legalismo de Moisés, e para esse lado, o filho de Deus, pregando a vinda do reino. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Olha aqui, a fraqueza de Pedro. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro estava fraco, Pedro estava desanimado, Pedro estava pendendo para o outro lado. Você acha que se Satanás aqui fosse um ser do mal,
demoníaco, um dragão, uma serpente que tinha chifre e soltava fogo pela venta, pelo ouvido. Tem uns que falam que solta pelo calcanhar, sendo Yeshua e Yahshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, porque dentro estava o Espírito de Deus. Ele ia dar o braço a torcer para esse ser. Ele ia precisar orar de joelho. Oh, meu Deus, me livre, meus discípulos, livre Pedrinho das garras do dragão, livre. Ah, para, né? Vamos ser racional. Isso aqui, Satanás, os opositores. 1 Pedro 5,8, olha que interessante. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, olha, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá vendo? Está escrito, Pedro falou. Que o diabo, ele fica de em volta, ele fica ali, ele fica colocando desejo, ele tá querendo uma brechinha, ele vai te engalfanhar, ele vai levar você pro inferno, ele vai ficar com o tridente te furando. Não, menino. Leia o contexto. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo. Quem é o adversário? Quem é o adversário do espírito? É os desejos carnais. Quem é o opositor? Satanás. Eu vou ler. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Que Deus é esse que você acredita? Responda para a sua consciência. Que Deus fraco é esse que você acredita? Que Deus é esse que você levanta 3 horas da manhã para adorar, dizendo que ele é soberano, dizendo que ele é Senhor dos senhores? Que Deus é esse que deixaria os discípulos dele ser atormentados por espíritos do mal, por chefe de inferno? Que Deus é esse da religião que vocês acreditam? Ele estava sofrendo as tribulações, as adversidades, as aflições da carne, da natureza carnal, porque a perseguição naqueles dias era algo incontrolável. Eles tinham que avisar, anunciar a vinda do reino de Deus, porém, os adversários, os diabos, Satanás, os opositores, andavam querendo prendê-los, aprisioná-los, açoitá-los, bater, matar, perseguir. Então, eram esses os diabos, os Satanás que perseguiam eles, os líderes religiosos. Os diabos de hoje, o Satanás de hoje, são esses líderes religiosos que estão atrás de um púlpito, pregando que dízimo é dinheiro, pregando que é a água de uma piscina que purifica uma pessoa. Vamos ler agora o contexto, o parágrafo, olha aqui, o parágrafo. Portanto, 1 Pedro 5, do 6 diante. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lancem sobre ele as suas ansiedades. Eles estavam nessa situação. Continua aqui. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo naqueles dias, pregando o evangelho, anunciando a volta de Jesus como juiz, anunciando o dia do Senhor que estava próximo e aconteceu no ano 70, eles eram perseguidos, eram tribulados, e estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Então, o diabo aqui era o sofrimento da carne, as aflições, as fome, sede que eles passavam para pregar Cristo. Então leia, quando você lê um versículo desse, procure ler o contexto. Resistam-lhe. Resiste quem? Aos sofrimentos, às aflições da carne. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Isso daqui eram os flagelos que eles estavam sofrendo. Você consegue entender? Precisa ser tão minucioso? Era isso. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha aqui o que Paulo falou, ó, sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o opositor. Gálatas 5:16 em diante. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos. Um se opõe ao outro entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, isso daqui, Paulo estava falando que era
militava um contra o outro, guerreava um contra o outro, quem? Os desejos da carne contra o espírito e vice-versa. O espírito militando contra os desejos da carne. E como somente uma pessoa consegue suportar os desejos da carne? Quando o espírito dela está revestido, está fundamentado no espírito de Deus. Aí ela resiste. Aí ela sai do engano, ela sai da mentira. 9. As obras de Satanás são... Ora, as obras do diabo... Não! Ora, as obras da carne são conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria aqui. Imoralidade sexual. Uma prostituta tá com a pombagira? Não, ela tá com o desejo da carne dela aflorada. Idolatria, o católico adora a imagem. Diferença, o evangélico, o líder religioso adora uma nota de uma nota de 100 reais, uma nota de euro, de dólar. Muda o quê? Só mudou o jeito da idolatria. Um é idólatra de gesso, o outro é idólatra de mamon. Mudou nada. Feitiçaria, papai, voodoo, cara branca. Mãe, roda saia, pula montanha. Tudo feitiçaria. É obra de Satanás? É obra do diabo? Claro que é, porque Satanás e diabo, a natureza carnal do ser humano. O feiticeiro, o macumbeiro, o evangélico que fala que Jesus vai voltar, o evangélico que fala que dízimo é dinheiro, o evangélico que fala que purifica é na água. Então, tudo igual feiticeiro, é tudo natureza carnal. São obras da carne, não tem nada a ver. Então, será que o seu líder que fala que Satanás é um ser, o seu líder que fala que o diabo é um ser, ele é mais espiritual do que Paulo? Ele tem mais sabedoria do que quem viveu nos dias dos açoites, nos dias das perseguições? Será que os líderes de hoje, esses cães, têm mais sabedoria do que Paulo? Se Satanás fosse um ser, um inimigo espiritual de Deus, Paulo não falaria aqui? Responda. Usa sua inteligência, sua coragem. Tira esse véu religioso, tira essa mentalidade sua religiosa e cresça no entendimento da graça de Deus. Era para você estar vivendo na escatologia consumada, para você estar vivendo no evangelho eterno. Você ainda está parado antes da cruz. Você está vivendo antes da cruz. Você não chegou nem Paulo ainda. De tão menino, de tão infantil que você é. Mente religiosa. Você saiu da religião, mas a religião não saiu de você. Ora, as obras da carne são conhecidas. Não é obra de ser nenhum. Aquele Satanás, esse Satanás aqui que Paulo falou, para que Satanás não alcance vantagem, você leu o contexto, você viu que isso aqui se tratava de uma pessoa que tinha feito alguma coisa errada. Essa pessoa provavelmente, se não for, eu não vou cravar aqui que não tem como, mas provavelmente é uma semelhança, ou é mesmo o caso desse daqui, que teve um caso com a madrasta. E depois foi falado o quê? Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para a sentença das leis de Moisés. Porque Paulo estava usando aqui a condenação, o juízo de quem? Dos 613 itens de Moisés. Voltando aqui, ora, as obras da carne são, aí fala, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa, declaro. Aqui semelhança aqui tá tudo, tá homicídio, tá suicídio, mentira, tá tudo aqui. Pessoa que usa isso aqui para falar que dízimo é dinheiro, para falar que se você não der 10%, está nesse mesmo cenário. Pessoa que usa isso aqui para falar que a água de uma piscina que purifica uma pessoa está na mesma, não tem diferença. Não tem diferença de um pastor, de um bispo, de um reverendo, de um cão desse daí, não muda nada. A diferença dele para um assaltante de banco é que o assaltante de banco usa uma metralhadora. E ele, dentro dessa sinagoga que ele chama igreja, ele usa o quê? A Bíblia como uma bazuca. Ou você dá 10% do que você ganha, ou você vai pro inferno, o diabo vai comer seu Danone, aquela mandioca frita que você esqueceu lá em cima da mesa, você vai perder aquilo. Mas não é. São tudo obra da carne. Esses balabachúria cantarábias que eles falam é o espírito do engano, do erro, porque eles estão nas obras da carne. Essas manifestações dessas chopanas é o quê? A operação do erro, a operação do engano. Em nome de Jesus, sai. Jesus não existe mais. É Cristo ressuscitado. É a escatologia consumada, é o evangelho eterno em nós, nosso espírito. Satanás nunca foi um ser. Diabo nunca foi um ser. Claro, pode ser um ser carnal, um opositor, um adversário. Mas ser como demoníaco, ser celestial do mal, isso aí é coisa de religião.
Então eu vou deixar por aqui e só vou repetir aqui o título dessa mensagem. Eu cheguei até a transpirar, que está voltando o calor de novo aqui em São Paulo. Quais são as intenções de Satanás? Simples assim, e eu passei meu humilde e simples entendimento. Continue buscando. Se você está aqui questionando, se você está... é porque você quer sair do erro. Continue. Fica à vontade. Eu não acho ruim. Pode colocar à vontade. Pergunta. Se eu tiver condições, eu vou te passar. Eu vou passar meu entendimento. Não fique carregando esse engano na sua vida. Não fique levando uma vida aprisionado em traduções enganosas, tendenciosas, como fala? O verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro significado da palavra. Que nem essas pessoas, quando tiraram lá dos pergaminhos, dos papiros, lá que fizeram os escritos bíblicos, se eles tivessem mantido, feito a evolução na literatura, por exemplo, diabo, adversário, os adversários, estava simples, ninguém ficava acreditando em ser do mal. Se Satanás estivesse, em vez de deixar o nome Satanás, colocado o nome, o opositor, significa opositor, os opositores de Deus, o opositor. Deus ficou chateado porque o opositor fez o censo em Israel, e não era para ele fazer o censo era para ser feito por Moisés. Eu não sei se é mais ou menos isso, mas não, coloca o Satanás. Mas quem fez o censo? Foi Satanás, um ser demoníaco? Não, foi algum opositor de Deus que não era para ter feito, e fez. Aí lá para frente, depois veio o castigo, veio um monte de coisa ruim que aconteceu. Assim seja. Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se for joinha, e se tiver peito de aço, compartilha. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, novos vídeos. E para você que acredita na escatologia consumada, você que acredita que Deus está aí no seu espírito, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até a próxima, se ele assim permitir. Tchau, tchau.